Mateus 10, do 16 ao 24. Amém? Então vamos à leitura. Prestem atenção. Eu vou ler na versão NVI, tá, irmãos? Prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, como as serpentes, e inocentes, como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade, lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, irmãos? Soberano Deus e Pai, nós te louvamos. Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos no Teu nome, buscando a Tua palavra, buscando o Senhor, juntos, ó Deus, a cultuá-lo, digno, Pai, que és de adoração. Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que venha ministrá-la aos nossos corações, que o Senhor, Pai, possa ser glorificado no meio da Tua palavra pregada, e que cada um aqui, ó Deus, seja edificado, que a Tua palavra venha nos transformar, ó Deus, de maneira que nós nos reformemos, ó Deus, a Tua imagem e a Tua semelhança por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui diferentes, ó Deus, impactados por Tua palavra, e que esta palavra seja gravada aos nossos corações. Que pese, Pai, e apesar de mim, que o Senhor fale, Pai, aos corações que aqui estão. Por Teu amor. No nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, irmãos, me foi dada uma missão árdua, né, de última hora, para trazer aos irmãos uma palavra sobre a palavra que será ministrada. Ao longo da semana, nós estamos com o conselho, já voltamos, né, a pleno vapor, e eu tive a oportunidade de conversar com o pastor sobre esse tema em muitas ocasiões e durante muitas vezes. E aí, por isso, quando ele me ligou e me pediu para pregar, porque ele passou mal, eu resolvi pregar exatamente a palavra que ele tinha proposto. Essa palavra, ela não se deu desconexa da nossa realidade, ela está conectada a uma necessidade da igreja odierna, da igreja contemporânea, em que nós nos vemos a cada dia confrontados como se diz, fugiu a palavra, instados, né? Provocados. Me dá outra palavra, Júlio. Desafiados, era essa que eu estava procurando. Desafiados a responder às demandas deste mundo à luz da palavra, conforme o nosso Salvador. À luz dos princípios que Ele nos norteou. E é para isso que nós vamos nos dedicar a ler agora o texto, com mais acuidade, a ver o que esse texto tem a trazer para as nossas vidas. O texto de Mateus 10, ele não está desconectado daquilo que é implícito no Evangelho de Mateus. Mateus, ele veio com o seu Evangelho a ministrar Jesus como
Senhor como aquele que veio para cumprir, o Messias que veio para cumprir as promessas veterotestamentárias. Ele vem com o propósito de nos apresentar Jesus como o Cristo prometido, o Messias, o Rei enviado por Deus. Aqui no capítulo 10, onde nós estamos a fazer o exame, o Senhor Jesus ele está instruindo os seus discípulos, né, os apóstolos, ao enviá-los em missão. O foco do texto, então, portanto, é instrução aos seus discípulos. Cristo é quem fala, é Ele que ministra. Ele fala primeiramente aos seus discípulos que estão próximos, preparando esses discípulos para a obra que está por vir. Bom, não se trata aqui de forma nenhuma de um discurso abstrato, mas pontual. Ele é uma palavra pastoral do próprio Cristo para aqueles a quem ele está enviando. E a pergunta que deve permear nossa mente agora é: quem sou eu nessa história aqui? Sou eu discípulo de Cristo? Eu preciso responder essa pergunta objetivamente na minha cabeça. Sou ou não sou um discípulo de Cristo? A depender da minha resposta, me interessará as lições que serão aprendidas aqui. Bom, para aqueles que se sentem e que são chamados discípulos, como eu e muitos que estão aqui, se não todos, ela é uma palavra para nós. E ela é importante para nós por quê? Em que pese tenha sido uma palavra ministrada aos apóstolos, aos discípulos, naquele momento e para aquela circunstância, ela é uma palavra permeada de princípios, princípios que são eternos, que são atemporais, não eternos, atemporais. Princípios que prevalecem contra aqueles que são enviados por Cristo, como, por exemplo, o ódio do mundo por aqueles que estão em missão em nome de Jesus. É um princípio que nos alcança. Bom, a palavra que nós vamos tratar, ela revela princípios que são permanentes, né, para a vida da igreja como um todo, e ela também é uma palavra do Cristo que enviou os seus discípulos. E se nós nos sentimos enviados, então essa palavra também ela é para nós. E a mesma oposição que se estabeleceu ali contra aqueles discípulos, ela foi experimentada ao longo da história, como nós bem a conhecemos, contra todos aqueles que se propuseram a cumprir o ID de Cristo. Portanto, ela é atemporal, ela é presente, ela é pertinente para as nossas vidas e nós devemos aprender estas lições. Existem polêmicas teológicas envolvidas aqui no texto, eu não vou entrar nessas polêmicas, elas são laterais ao que o texto deixa claro para nós, que é exatamente isso que nós vamos tratar e vocês vão entender o porquê. O discípulo de Cristo ele deve estar preparado para a oposição. Bom, diante disso, nós vamos iniciar a abordagem do texto, dizendo que esse texto, primeiramente, ele não é nem um pouco confortável para nós. Ele aqui não é um texto em que traz uma circunstância ou uma realidade de bênção, vitória, facilidade, regozijo, não conforme o mundo o dá. Não conforme algumas igrejas hoje o faz. Apelos com promessas vazias e promessas mundanas, viscerais, que servem, senão, a atender às nossas necessidades prementes, naturais e viscerais. Bem, Cristo aqui, ao desafiar os seus discípulos, ele não os ilude. E ele não tem esse propósito de fazê-lo conosco também. Ele não chama homens para segui-lo prometendo essas facilidades que o mundo hoje oferece e que, lamentavelmente, algumas igrejas o faz. Em nome dele, inclusive, né? Ele não esconde o custo desse discipulado. Pelo contrário, ele diz claramente aos seus servos que serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Essa cena, essa analogia, ela é muito forte mesmo, para aqueles que estavam, naquele momento, recebendo esta mensagem. Ela é um pouco diferente para nós hoje, porque nós vemos as ovelhinhas naqueles desenhos caricatos,
nós não as criamos dentro do nosso quintal, não é? Nós também temos uma ideia do que seja o lobo, mas também não lidamos com ele na natureza, como as pessoas que trabalham na terra, né, no ambiente rural, o faz. Para nós é um pouquinho mais difícil de entender, mas não é impossível. A figura da ovelha aqui, ela deve ser entendida, encarada, como ela de fato é, vulnerável. Ela é uma presa fácil diante da investida de um lobo. Lobo, ele é um animal voraz, né, que busca devorar as ovelhas e o faz por instinto sobrevivencial. Ligado às suas vísceras, né, às suas necessidades viscerais, procurar a presa e devorar a presa. Os nossos irmãos, naquele tempo, tinham exatamente a noção do que Jesus estava falando. Eu tenho na minha mente agora, por exemplo, diante dessa ilustração, o que vocês também devem ter... Melhorou? Sim? O que vocês devem ter acompanhado aí nas mídias sociais ou até mesmo nas mídias ordinárias, irmãos cristãos nossos sendo assolados no mundo, sendo executados por causa da fé, por não negarem o nome do Senhor Jesus, principalmente diante de incursões de religiões que exigem apostasia total e subserviência total à crença que é proposta. E não é difícil de nós recebermos dos nossos, como é que chama ali naqueles... nos feeds, né, de notícia, pessoas passando por isso, sendo enterradas, né, vivas, e sofrendo toda a sorte de martírio pelo mundo. É hoje, é agora. Nós, como humanidade, estamos passando por isso. Nós, como seres humanos do tempo presente, em que nós compomos 8 bilhões de pessoas no mundo, estamos passando por isso. E a igreja sempre, absolutamente sempre, passou por isso. Nós estamos num país que não recebe tantas investidas assim, não pelo menos nesse ponto, né, nesse nível. Mas existem irmãos no mundo que passam por isso. Não significa que o nosso desafio seja menos ou seja menor. Ele é diferente. Não vou nem buscar qualificar, porque seria hipocrisia da nossa parte buscar aferir o peso disso. Mas o desafio para nós, irmãos, não é menos desafiador em que pese nós estejamos aqui no conforto da nossa casa. A batalha em que nós estamos envolvidos envolve mente. As oposições envolvem o contexto social no qual nós estamos inseridos. Contexto jurídico, contexto civil, contexto econômico. O contexto social no qual nós estamos envolvidos requer de nós comportamentos que, a depender das nossas escolhas, a depender das nossas respostas, nós estaremos sim negando o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos sim confessando o Senhor Jesus, levando a bandeira do Evangelho firmes até o fim. Ou não. O desafio ali é diferente, mas ele não deixa de ser um desafio para nós. Guardadas as proporções e as grandezas que, né, nós nem podemos mencionar, nós não podemos desmerecer as batalhas que nós enfrentamos aqui no Ocidente, no Brasil, em que nos é permitido ainda pregar o Evangelho. Que nós não menosprezemos as circunstâncias que nos envolvem, que requer de nós respondermos à altura e à luz da palavra com fidelidade. Amém? Bom, nós, nesse texto, para não sermos muito
para não estendermos muito, eu queria convidá-los a aprender pelo menos 3 lições. Lições que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos e que nós não só podemos, como nós devemos trazer para nós. E a primeira lição, ela vai ser trazida a nós lá dos versos 16 ao 18, em que o discípulo ele é instado a entender que ele passará por perseguição. E foi exatamente por isso que eu fiz questão de ler o verso 24, para que nós entendamos o porquê. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Está lá escrito no verso 16 assim: eu vos tenho... Perdão, deixa eu só localizar aqui, 16. Eu os envio como ovelhas ao meio de lobos. Veja, aqui Jesus ele estabelece a realidade que se coloca perante aqueles que são chamados a cumprir o ID de Cristo, a ser seus discípulos, a fazer discípulos de todas as nações. Ele não diz, todos vocês não encontrarão resistência, né? Talvez vocês encontrarão resistência. Não, não. Ele diz aqui no texto que nós somos enviados, né, como ovelhas ao meio de lobos, e nós teremos resistências. Nós teremos resistência, não qualquer resistência, mas uma resistência hostil, voraz, não desprezível, importante, com a qual nós devemos lidar, não apenas pelo que ela pode produzir em nós, de forma resultante, prática, material, mas do que ela pode produzir em nós internamente, a resposta que ela vai nos forçar a dar. Nós temos que estar vigilantes quanto a isso, porque a nossa resposta ela é tão importante ou mais importante do que aquilo que nós produziremos. E quando eu digo que por aquilo que nós produziremos, eu faço remissão à realidade do texto que nos leva a entender que nós seremos levados para testemunho. Portanto, aquilo que ela produz em nós é tão importante quanto o testemunho que ela produzirá. Bom, a imagem aqui, como eu disse, ela é forte, né? É a imagem da ovelha. As ovelhas elas são frágeis, os lobos são violentos, né? Então, Cristo aqui, ele revela que nós estaremos diante dessas adversidades e diante dessas resistências em absoluta vulnerabilidade do ponto de vista humano, do ponto de vista temporal, do ponto de vista material. Nós não teremos forças diante dessas hostilidades, não materialmente falando. E isso é muito importante que nós saibamos. Isso aqui derruba uma ilusão muito comum na igreja, que é a ideia de que a fidelidade que nós temos a Cristo, ela sempre produzirá aceitação. Se eu for fiel a Jesus e a sua palavra, eu estou muito bem, serei aceito. E é exatamente isso que muitas igrejas, infelizmente, ensinam aos nossos irmãos. Nós não podemos esperar por aplausos, tranquilidade. E estarmos, sim, preparados para que as hostilidades venham, e elas venham de forma importante, vorazes, que vai colocar em xeque não só a nossa segurança, como também a nossa segurança em Cristo. Portanto, nós não podemos deixar de dar a importância, né, a essa rejeição. Bem, essa fidelidade que nós temos, né, invariavelmente e infelizmente, ela acaba produzindo dentro da igreja, dentro do nosso meio, às vezes, o nosso zelo, apelidos. Resistências já começam dentro da própria igreja. Quantos de nós já não ouvimos alguém dizer a respeito de uma outra pessoa, ou até mesmo nós já falamos, e nominamos e adjetivamos o nosso irmão como santarrão? Aquele que
busca, né, como eu disse em outras pregações, o fariseu, o escriba, né, o fariseu, ele não era fariseu apenas caracterizado por aquele adjetivo de hipocrisia. O fariseu, tirada a hipocrisia, ele deveria ser copiado. Porque o farisaísmo, daquela época, em que pese tivesse, né, contaminado e deturpado, era, senão, por definição, zelo pela palavra, pela ortodoxia. Por aquilo que a palavra ministra. E zelar pela palavra, às vezes, nos chama a ministrar no nosso cotidiano uma postura que incomoda, né? Postura que acaba trazendo perseguição. E por que não considerarmos isso até mesmo dentro do nosso ambiente religioso, né? Bom, veja que no versículo 17 há uma progressão, né? O texto progride dizendo que há perseguição. E vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Você percebe que a perseguição aqui, ela é civil, ela é social, mas ela também dentro do contexto religioso. Vos entregarão nas sinagogas. Bom, nós percebemos que no verso 18, ele também menciona, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. A perseguição também será civil e política. Portanto, nós estaremos rodeados, né, ladeados, né, por todos os tipos de perseguições. E contra essas perseguições, nós não podemos estar desapercebidos. Essa perseguição, geralmente, invariavelmente, ela virá de todos os lados. Essa semana, houve uma postagem, né, que o irmão Júlio até pediu para fazer um áudio, né, irmão Júlio? Sobre aí uma proposta legislativa. Quem estiver lá nos Novos Tempos vai saber do que nós estamos falando, que busca alterar um comportamento social que afeta diametralmente, né, diretamente, a fé da igreja, o comportamento da igreja. De forma lateral, não, né, vamos dizer assim, por caricatura, né? Porque, de fato, com profundidade, não há nenhuma afronta, né? A não ser pelo preconceito religioso pelo qual andam essas pessoas. E aí ali nós podemos refletir um pouquinho a respeito dessas inovações, né, legislativas que invariavelmente vêm contra a nossa fé, contra a cosmovisão que nós professamos. Que busca, senão, se opor ao nosso modo de viver, que nós entendemos, né, ser uma vida que deve ser vivida diante do Senhor. E, invariavelmente, irmãos, passamos por isso ao longo das eras. E, recentemente, agora, não muito tempo atrás, nas últimas décadas, nós sofremos várias interferências, né, estatais, que buscam, senão, nos impor o modo humanista, né, com que o Estado vê, de nós criarmos nossos filhos, de nós nos comportarmos em sociedade, de nós nos comportarmos em família, né, de nós sermos instados a não atender o chamado pactual e funcional familiar, né? Quem tem participado dos nossos grupos familiares vai saber do que eu estou falando, né? Da aliança do pacto em que o homem e a mulher eles são chamados a cumprir papéis distintos, em que os filhos também são chamados a honrar os seus pais, enquanto a força estatal impõe o distanciamento, né? Quando nós olhamos assim o todo, nós percebemos que há uma afronta velada ao modo de viver da cosmovisão judaico-cristã com a qual nós estamos, né, aliados, né, pactuados. Bom,
Diante desses primeiros versículos, né, fica uma lição para nós. Nós não podemos estranhar quando o mundo nos rejeitar por causa de Cristo. Isso não pode trazer entre nós nenhum tipo de estranheza, nenhum tipo de surpresa. Pelo contrário, você deve, diante disso, dizer: ah, então era isso mesmo que eu esperava. Estou no caminho certo. Estou incomodando, não por mal proceder, mas por bem proceder. Por refletir Cristo, por refletir a luz, e isso acaba incomodando as trevas daqueles que não suportam a luz, que querem manter as suas obras escondidas. Muitas vezes nós sofremos mais porque nós criamos expectativas erradas a respeito do mundo do que porque deveríamos de fato, né, experimentar. Porque se nós já estivéssemos preparados pela palavra de que o mundo nos odiaria, nós iríamos chegar diante das adversidades e dizer: o Senhor é rei, o Senhor seja glorificado. Não teríamos problemas com isso. Bom, a segunda lição, ela está nos versículos também 16, 19 a 20 e no 23. Bom, aqui Cristo, ele nos instrui, na pessoa dos seus discípulos, instruindo como que devemos enfrentar as perseguições, que deve sim ser com sabedoria e confiança nele. Bom, aqui para mim é o ponto mais belo dessa instrução. Jesus não apenas diz que haverá perseguição, ele ensina como os discípulos devem agir e reagir. Podemos destacar aqui dentro desse ponto 3 formas que nós devemos encarar. A primeira, no versículo 16, com sabedoria. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha, a primeira grande orientação prática aqui é que o discípulo não pode ser o quê? Ingênuo. Ele tem que ser o quê? Prudente, como a serpente. Rápido, veloz, precavido. Ele tem que estar atento. E tem que ser muito rápido. Ele não pode ser desapercebido. Mas ele também não pode ser malicioso. Eu não quero dizer, porque muita gente confunde isso, né? Eu tenho que ser prudente como a serpente. Mal. Não. Eu tenho que ser prudente como a serpente, copiando aquilo que traz a ela precaução para que ela não passe de predadora para presa, né? Enfim, prudente como a serpente, mas também simples como a pomba. E ele corrige para que nós não tenhamos essa ideia deturpada, né? Para que nós sejamos simples como a pomba, né? Prudência sem simplicidade, irmão, vira carnalidade. Se nós não observarmos a simplicidade da pomba, nós acabamos por trilhar um caminho de maldade, de visceralidade, de carnalidade. E simplicidade sem prudência vira ingenuidade, faz com que nós não percorramos o caminho que está proposto para que nós venhamos a percorrer. Nós devemos entregar, nós devemos administrar os nossos talentos, nós devemos responder ao chamado do Pai, por meio de Cristo. E, portanto, em missão, devemos guardar. E é exatamente por causa disso que nós devemos balizar e temperar bem essa nossa postura em sermos prudentes e simples. Amém? Ficou claro? Ficou, né? Então, precisamos de sabedoria de Deus para que nós possamos aplicar isso ao nosso modo de viver. A segunda lição, dentro desse tópico, né, de que nós devemos ser sábios, é que não há sabedoria se nós agirmos sem confiança em Deus. No verso 19 ele diz assim, ó: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar. Portanto, nós somos aqui chamados a depositar a nossa confiança não na nossa capacidade, não a fazer porque eu sei, porque eu posso, porque eu quero, porque eu sou o cara, mas porque Ele me enviou.
E é nele que eu balizo a minha confiança. É nele que eu pauto a minha segurança. É nele que eu estou. E indiferentemente do que venha, é com base nessa fé, com base nessa confiança, é que eu consigo percorrer o caminho que ele me propôs. Jesus aqui, ele não convida os seus discípulos a serem fortes por eles mesmos, né? O Espírito Santo, ele não nos abandonará. Os servos de Cristo, no momento da prova, ele abençoará, ele falará, ele instará os nossos corações a dizer aquilo que nós precisamos dizer para que o nome de Deus seja glorificado. Bom, não quero dizer também com isso que por causa disso nós devemos ser preguiçosos no preparo, né? 1 Pedro 3,15, se não me falha a memória, diz que nós devemos estar prontos a dar a razão da nossa fé, com sabedoria, com mansidão, para que nós glorifiquemos a Deus, para dar a razão da esperança que há em nós. Portanto, devemos sim estar preparados, mas não confiantes na nossa preparação. Aí é que está a grande diferença. Jesus não está autorizando aqui, quando ele diz assim, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Essa é a terceira lição. Ele não está nos ensinando aqui a fugir para que nós abandonemos a fé. Ele não está aqui nos ensinando a fugir das provações ou daquilo que nós devemos confrontar e enfrentar, como se nós fôssemos covardes. Não. Aqui ela é funcional. A terceira lição, dentro desse ponto de sabedoria que nós devemos aprender, é que há tempo para tudo debaixo do céu. Nós devemos escolher as guerras que nós travamos. Nós devemos escolher as guerras que nós guerreamos, para que nós saiamos lá do outro lado com vitória no coração, com senso de dever cumprido. Ainda que nós tenhamos que, diante de alguma circunstância, vazar, nos refugiar. Para quê? Funcionalmente falando, para que nós prossigamos a pregar a palavra de Deus, a fazer discípulos de todas as nações, a não nos rendermos à vaidade de estarmos ali, como muitos já fizeram, a estar confrontando aquela circunstância, porque ele é o cara, por vaidades. Eu não vou entrar nos meandros, nem nos méritos, mas por vaidade. Não devemos fazer isso. Nós não devemos buscar o sofrimento, mas, funcionalmente falando, com discernimento de espírito, se tivermos que fazê-lo, faremos. Se tiver que fazer, devemos fazê-lo. Amém? Bom, coragem cristã não é imprudência, é fidelidade, porém com sabedoria. Estamos sempre de olho no proveito maior para o reino, assim como muitos já foram martirizados, mas não antes de cumprir o propósito para o qual Deus lhes designou. A terceira grande lição que Jesus veio trazer para os nossos corações, por meio dessa palavra pastoral aplicada aos discípulos, ela está lá no versículo 21 e 22, onde ele diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, aqui nós somos confrontados com uma dura realidade. A perseguição, ela pode atingir um nível muito mais doloroso do que às vezes nós nos preparamos. Quando nós somos chamados pelo Evangelho, invariavelmente, irmãos são convocados, chamados, alcançados pela graça, e louvado seja Deus por isso, no meio de um contexto familiar absolutamente degradado.
absolutamente caído, visceral, e não só visceral, mas ordenado, contrário à vontade de Deus, absolutamente edificado numa paixão que confronta de morte o Evangelho de Cristo. Religiões espalhadas pelo mundo, que inclusive estão presentes no nosso contexto social, são viscerais e opositoras de morte da profissão de fé que nós fazemos. E, invariavelmente, pessoas são trazidas a Cristo do meio dessas religiões, do meio desse contexto social. Não só isso, mas também dentro do nosso contexto social, que eu costumo dizer enfraquecido, o nosso Ocidente, ele de fato, ele nos é imposto por uma cultura rala, por uma cultura que, à luz da busca pelo divino, ele é muito frágil, muito pequeno, culturalmente falando, né? É óbvio que a igreja tem aí subsistido e tem afrontado o inferno nessa área todo o tempo, e não é disso que eu estou falando. Mas, no nosso convívio social, a nossa igreja ela ainda está muito dentro dos templos, dentro dos contextos de guetos, né? E ela já foi um tempo mais forte, hoje ela tem adormecido, né, nessa questão. Bem, mas a perseguição, às vezes, irmãos, ela pode nos acometer dentro de casa. E ela pode nos acometer dentro de casa por uma razão muito simples. Nós temos em nós a luta constante entre as nossas naturezas. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Aquele que foi eleito, determinado, predestinado em Cristo, ele alcançará êxito, mas não será sem provações. E no meio dessas provações, invariavelmente, nós passaremos por provações, por acusações de algum ou outro irmão. Nós passaremos por lutas de confrontação que experimentará a nossa fé. E nós não podemos ser meninos em pensar que o nosso contexto religioso, o nosso contexto de igreja, digo isso da igreja odierna, não nos imporá situações em que nós deveremos, né, que nós estaremos diante de circunstâncias que nós devemos lidar com isso. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Devemos estar preparados. Nós não podemos dizer, puxa, eu jamais imaginei isso. Meu irmão, esteja prudente como a serpente, simples como a pomba, pronto para dar a razão da sua fé. Em verdade, simples, um livro aberto, mas seja sempre prudente, falando com sabedoria e sempre esperando que as privações, as provações e as intempéries desse mundo não partam apenas daqueles lugares em que você já espera, mas daqueles lugares que às vezes você menos espera. Que nós tenhamos maturidade para poder ver por esse lado. Cristo, ele faz essa advertência. E essa advertência ela não pode passar incólume por nós. Nós devemos valorizá-la, nós devemos ponderá-la, ainda que nós não a levemos, né, histrionicamente a ferro e fogo, porque essa não é a nossa realidade. Mas Jesus, ele vem nos mostrar por esses versículos que a divisão, ela também pode ser pelos de casa, né? Bom, depois disso, o Senhor vem nos chamar, lá no verso no verso 22, no finalzinho dele, aí ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Bem, o texto nos mostra que o salvo é aquele que persevera.
é aquele que age com sabedoria, é aquele verdadeiro discípulo que permanece. O crente pode tremer? Pode. Ele pode chorar? Pode. Ele pode se cansar? Pode. Mas ele não abandona definitivamente o Senhor. Ele é aquele que passa pelo estreito, cantando, dando glória a Deus. Jesus nos lembra que servi-lo exige de nós perseverança. E essa perseverança, ela não nos aponta um caminho de facilidades. A perseverança só se dá em meio a hostilidades. O discípulo verdadeiro não é aquele, né, que começa com Jesus com emoção ou apenas com emoção, mas é aquele que encara o chamado e a admoestação de forma propositiva, de maneira que ele venha se preparar para enfrentar essas circunstâncias. Irmãos, nós caminhamos aqui para o final do sermão, aprendendo aqui e voltando a tratar de 3 grandes lições. Primeira, a perseguição ela é esperada. Esperemos pela perseguição. Quem segue o Cordeiro encontrará lobos. A perseguição ela não é exceção na vida do discípulo de Cristo. Ela é uma realidade. A segunda grande lição: a perseguição deve ser enfrentada com sabedoria. Coragem cristã não é imprudência. Como eu disse, é fidelidade com sabedoria. A perseguição é a terceira grande lição. A perseguição deve ser suportada com perseverança. O verdadeiro discípulo é o que permanece até o fim. Diante da perseguição, os discípulos não se desesperam, não negociam a verdade e não abandonam a missão. Passarão por grandes desafios, por tribulações, mas nós devemos ter bom ânimo, porque a quem nós servimos venceu o mundo. Seguir a Cristo nunca foi um caminho, irmãos, de aplausos garantidos. Jamais. Pelo contrário, à luz da história da igreja, nós percebemos que todos aqueles que se engajam em seguir a Cristo são aqueles que tomam a sua cruz, negam-se a si mesmo e o fazem seguindo a Cristo. Que nós tenhamos maturidade para que nós possamos pelejar, seguindo com prudência, como prudência de serpente, mas com simplicidade de pomba, para que nós cheguemos àquele grande dia, vitoriosos, fiéis, com dever, com sensação, com senso de dever cumprido em Cristo, para que nós possamos glorificá-lo até o fim. Que nós possamos encarar a realidade de que nós passaremos por sofrimento, mas em nome de Jesus e por Cristo Jesus, nós sairemos vitoriosos de todas essas incursões em que nós nos propusermos a fazer. Que o Senhor venha a nos abençoar em todas elas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, e que o Senhor nos conduza em paz, mas em maturidade, para que nós possamos exercer a vida cristã. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.